Saber Direito desta semana, a professora Virgínia Arraes traz um curso sobre os direitos notarial e registral. Durante as 5 aulas, ela vai abordar a teoria geral, a atividade extrajudicial em espécie, vai falar sobre emolumentos e sistema de responsabilidade, além de abordar as peculiaridades da Lei 8.935, de 1994. A aula 5 começa agora. Retomando o nosso curso de Direito Notarial e Registral, vamos chegando à nossa última aula. E uma pergunta que sempre me fazem é, professora, se eu entrar na carreira notarial e registral, se eu passar no concurso, eu tenho estabilidade? Já que eu não sou considerado um servidor público, eu posso perder a delegação? Como isso funciona? Bem, para tratarmos desse assunto, nós vamos agora então falar dos chamados direitos e deveres do tabelião ou registrador. E o que a gente pode verificar é que a Lei 8935 de 94 traz uma relação enorme de quais sejam os deveres do notário e registrador e traz ali, meio perdido, 3 direitos apenas do notário e do registrador no exercício dessa função. O artigo 28 da Lei 8935 de 94 diz que os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições. Inclusive, nós vimos que isso é um princípio que rege a atividade, o princípio da independência. Tem direito à percepção dos emolumentos. Nós analisamos também como é a remuneração do tabelião e do registrador. Tem direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. Bem, o artigo 28, então, traz um direito do tabelião registrador, qual seja o direito de perceber os emolumentos, que nós vimos que tem natureza de taxa, os emolumentos pela prestação do serviço notarial e registral. E esses emolumentos, depois de custear todas as despesas da atividade, vai se chegar a um valor específico, no qual o tabelião vai pagar o imposto de renda, o tabelião registrador vão recolher imposto de renda sobre a pessoa natural, sobre a pessoa física, e aí sim vai chegar a sua remuneração, que pode ser pouco, pode ser médio, pode ser muito, não há uma regra específica, até porque nós temos grandes cidades, nós temos pequenas cidades, então nós temos cartórios com muito movimento, nós temos cartório com pouco movimento, e tudo isso influencia na remuneração do titular da serventia. Mas veja, além do disposto no artigo 28, que traz um direito, o artigo 29 da 8935 traz os outros 2 parcos direitos do tabelião e do registrador. E diz o artigo 29 que são direitos do notário e do registrador, inciso 1, exercer opção nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia, e 2, organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar. Bem, a atividade notarial e registral possui as suas associações. Nós temos a mais importante, a ANOREG, que é a Associação dos Notários e Registradores. Temos a ANOREG Nacional, ou ANOREG BR, e as ANOREGs estaduais. Cada estado possui a sua própria ANOREG. Além disso, cada atividade específica tem a sua associação de classe. Então, os tabeliães têm o Colégio Notarial do Brasil, os registradores têm o Instituto de Registro Imobiliário, os registradores civis das pessoas naturais têm a ARPEN, que é a Associação dos Registradores das Pessoas Naturais, e assim sucessivamente. E, segundo a Lei 8935, é um direito do tabelião do registrador criar as suas associações e dela participar. E também receber os emolumentos. E, por fim, diz o artigo 29 da Lei 8935, lá no inciso 1, como vimos, que ainda é um direito
exercer opção em caso de desmembramento ou desdobramento da serventia. Às vezes, aquela serventia sofre uma divisão territorial. Vamos imaginar que uma determinada serventia de um determinado município que abrange uma determinada comarca, e a comarca pode ter mais de um município, tem ali a sua atribuição territorial. Por força de lei, sofre um desmembramento. Vamos supor que cria-se uma comarca, um desses municípios é separado, cria-se uma nova comarca e a legislação diz que para essa nova comarca será criado um cartório específico para ela, desmembrando do cartório anterior. Quando há esse desmembramento das serventias por força de lei, garante a Lei 8935 de 94 ao titular daquela serventia o direito de opção, o direito de ficar na serventia ou ir para a nova serventia. E a mesma situação ocorre no caso de desdobramento dos serviços. O desdobramento não está ligado à perda de territorialidade, mas sim desdobramento dos serviços. Aqui era um tabelião, criou-se um outro, desdobrou aquele serviço em dois. Nos casos de desmembramento, desdobrou o serviço em dois. E no caso de desdobramento, também é possível exercer o direito de opção. Então veja que direitos são apenas esses três que estão previstos lá na Lei 8935 de 94. E os deveres? Os deveres estão relacionados no artigo 30 da Lei 8935 de 94 e no artigo 31, que vai falar das infrações disciplinares. Então, diz o artigo 30 da 8935 que são deveres dos notários e dos oficiais de registro. E aí, se vocês acompanharem a leitura desse dispositivo, vocês vão verificar que o artigo 30 possui 15 incisos. E esses 15 incisos relacionam deveres específicos do notário e do registrador. Há alguns deveres que são bastante importantes e vamos comentar alguns deles. A gente não tem como comentar todos os deveres, mas vocês podem acompanhar a leitura do artigo 30 e se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato posteriormente. Bem, o inciso 1 diz que é dever do notário registrador manter em ordem os livros, os papéis e os documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros, até porque nós vimos se o acervo notarial e registral é público, é perpétuo, é dever de quem assume aquela serventia preservá-lo com todo o cuidado possível e imaginável. Portanto, claramente é um dever do tabelião e do registrador manter o seu acervo em ordem, conservar efetivamente o seu acervo notarial e registral. O inciso 2 diz que é um dever atender as partes com eficiência, urbanidade, presteza, até porque se os princípios da administração pública são princípios orientadores da atividade notarial e registral, e o princípio da eficiência é um dos princípios da administração pública, claro que é um dever do tabelião e do registrador serem eficientes, prestarem esse serviço com eficiência, com presteza, com urbanidade, atendendo o fim para o qual existem, que é de prestar segurança jurídica, como um profissional do direito que são. O inciso 3, atender às requisições solicitadas por autoridades judiciárias ou da administração pública. O 4, manter em arquivo as leis, as resoluções, os provimentos das suas corregedorias. Proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida privada. O tabelião registrador tem uma confiança muito grande dos usuários. Portanto, ele deve sim dignificar essa função pública exercida, essa função que todos depositam a sua confiança.
Portanto, precisa dignificar isso, não só no exercício da sua profissão, mas também na sua vida privada. O inciso 6 é bem interessante porque ele diz que é um dever do notário e do registrador guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão. E aí, você pode estar perguntando, mas se o princípio da publicidade é inerente à atividade notarial e registral, se os atos são públicos, se qualquer pessoa pode ter acesso aos atos notariais e registrais, embora essa publicidade seja indireta, ou seja, é feita por intermédio de fornecimento de certidão daqueles atos registrados ou instrumentalizados nos tabelionatos. Mas se é público, qualquer pessoa pode ter acesso por intermédio da certidão, por meio da chamada publicidade indireta. Como que vai compatibilizar um dever de sigilo por uma atividade que é eminentemente pública? E aí aqui a gente tem que pensar o seguinte, o que é público é aquilo que está efetivamente nos livros notariais ou nos livros registrais. Mas tudo aquilo, em especial o tabelião, tudo aquilo que ele teve acesso, conhecimento para a lavratura do ato, isso é sigiloso. Muitas vezes, nós fazemos divórcios extrajudiciais, e em especial numa cidade como o Rio de Janeiro, que existem várias celebridades, não é incomum nós fazermos divórcio extrajudicial, em que fazemos reuniões prévias com as partes e elas ficam ali falando, e a gente ouve, fala, a gente ouve, fala, a gente ouve. Mas tudo aquilo que eu tive acesso de informação no decorrer da orientação jurídica a ser dada antes da instrumentalização do ato, isso que é sigiloso. Por quê? Porque aquilo que for para o meu livro efetivamente, isso sim é público. Então veja, não é incomum nós recebermos ligações de repórteres querendo saber o porquê, o motivo pelo qual aquele casal XY se divorciou, eles viram que o divórcio foi feito lá naquele cartório. Veja, essa informação é sigilosa. Ainda que eu tenha acesso a essa informação, porque eu ouvi no decorrer da preparação do ato, eu não posso dizer. Agora, o repórter pode efetivamente solicitar uma certidão da escritura de divórcio do casal? Pode, porque aí sim é livre o acesso, mas ele vai ter conhecimento daquilo que está no livro e que normalmente é só a qualificação das partes e a manifestação de vontade do desejo de se divorciar. Estabelece ali alimentos ou não, falam ou não da partilha de bens, alteram ou não o nome, mas é só isso que vai para a escritura. E é só isso que efetivamente é público. Todo o restante não é público. Por isso, o inciso 6 deve ser interpretado dessa forma. Eu vou guardar sigilo sobre aquilo que eu tiver conhecimento em função do meu assessoramento jurídico na prática daquele ato específico. Depois o inciso 7 do artigo 30 da Lei 8.935 ainda diz que é dever do tabelião e do registrador afixar em local visível, de fácil acesso ao público, as tabelas de emolumentos. Até porque o usuário do serviço notarial e registral tem o direito de saber quanto vai pagar por aquele serviço e tem o direito de saber, mais do que isso, quanto efetivamente está previsto na lei como sendo o valor correto de cobrança daqueles emolumentos. Claro que é muito comum as pessoas comparecerem no cartório e perguntarem o valor, quanto é para fazer tal coisa, quando na realidade basta ir até o átrio do cartório, ter acesso à tabela de emolumentos que lá está, para saber o que efetivamente a lei diz que pode ser cobrado para a feitura de determinados atos. Bem, além disso, observar os emolumentos fixados para a prática dos atos é um dever, e a gente sabe que os emolumentos são tributos, não pode se cobrar nem a mais, nem a menos dos valores estipulados em lei, uma vez que os tributos precisam ser efetivamente
pagos de acordo com a determinação legal. Cobrar tributo a maior, naquele exemplo que nós demos sobre a responsabilidade tributária, é inclusive uma tipificação penal. Portanto, é muito grave, é uma falta muito grave cobrar emolumentos fora da tabela. Bem, depois, o inciso 9, dar recibo dos emolumentos percebidos. É uma obrigação do tabelião e do registrador fornecer recibo, independentemente de ser solicitado o recibo. Junto com o ato, ele entrega o ato e entrega o recibo, para que a pessoa possa visualizar de forma mais clara o valor efetivamente devido por aquele ato. Muito embora os emolumentos estejam cotados na escritura ou estejam cotados no próprio ato de registro, se você pegar uma escritura, se você pegar um ato de registro, você vai verificar que lá no final dele vai estar lá emolumentos e a descrição do que você pagou. Não é comum que as pessoas olhem isso ou saibam disso. Portanto, é muito importante, é um dever do tabelião e do registrador, fornecer recibo, independentemente de solicitação. Bem, o próximo dever é observar os prazos legais fixados para a prática dos atos do seu ofício. No inciso 11, fiscalizar o recolhimento dos impostos, e nós vimos que essa falta de fiscalização vai gerar, inclusive, responsabilidade tributária subsidiária do tabelião e do registrador que deixar de fazer essa fiscalização, nos casos em que incide o pagamento de imposto nos negócios que ele está assessorando. 12, observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente, que é observar as normas editadas pelas corregedorias estaduais e pela Corregedoria Nacional de Justiça. Facilitar por todos os meios o acesso à documentação existente às pessoas legalmente habilitadas. Encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas por interessados. No caso de registro, como não há a possibilidade de ser livre a escolha do registrador, quando o registrador faz uma qualificação negativa do pedido de registro que você fez, você tem direito de ter uma requalificação. E essa requalificação é feita pelo juiz corregedor permanente responsável pela fiscalização daquela serventia. E o procedimento adequado para se fazer isso denomina-se procedimento de dúvida. Você vai dizer para o registrador que você não concorda com aquela exigência e vai, então, solicitar a abertura do procedimento de dúvida. Quando, nessa situação, o registrador vai encaminhar o título, as razões da sua negativa, para o juízo competente fazer uma requalificação da qualificação feita pelo registrador, que foi negativa. Então, esse dever é de encaminhar ao juízo competente as dúvidas suscitadas pelos usuários. Inciso 15, admitir pagamento dos emolumentos, das custas e das despesas por meio eletrônico, a critério do usuário. Então, hoje, as serventias necessariamente precisam aceitar pagamentos por meio eletrônico, seja por transferência via TED, via Pix ou transferência bancária normal, ou se tiver na serventia o pagamento via cartão de débito, enfim, o usuário precisa ser atendido na forma de pagamento dos emolumentos e não efetivamente a forma X ou Y estabelecida pelo titular da serventia. Bem, mas se o registrador e o tabelião têm toda essa gama de deveres, o que acontece efetivamente se ele descumprir um desses deveres? Ele vai cometer uma falta disciplinar. Ele vai cometer uma falta disciplinar. E aí, a Lei 8935 de 94 menciona que são infrações disciplinares cometidas por tabelião ou registrador descumprir os deveres a ele impostos.
Isso está previsto lá no artigo 31 da Lei 8935 de 94, que diz que são infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas em lei. O inciso 5 fala o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no artigo 30. Mas ainda será uma infração disciplinar, além do descumprimento dos deveres, a violação do sigilo profissional, até porque isso já é um dever, a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, e isso é só uma repetição na Lei 8935, porque já está lá na relação dos deveres do artigo 30. Ainda, a conduta atentatória às instituições notariais e de registro, como, por exemplo, cobrar fora da tabela, como, por exemplo, ir a outro município praticar o ato, se você não tem a sua delegação naquele município. São situações que atentam à instituição notarial e de registro e que configura uma infração administrativa, uma infração disciplinar do tabelião do registrador. Além disso, o inciso 1 do 31 vai dizer a inobservância das prescrições legais ou normativas. E aí, aqui, é um leque muito grande. Por isso que o tabelião e o registrador é efetivamente um profissional do direito qualificado e recrutado com bastante rigor nos concursos públicos para outorga da delegação notarial e registral, já que ele deve efetivamente ser um assessor jurídico das partes. E ao ser um assessor jurídico das partes, ele deve ser um profundo conhecedor de todo o ordenamento jurídico brasileiro e até internacional em muitos casos. E como é um dever inerente ao sistema notarial e registral, você ser um profundo conhecedor do direito, da ciência jurídica, quando você descumpre ou age em desacordo com alguma lei ou alguma norma, você efetivamente comete uma infração disciplinar administrativa, porque não se admite que você não conheça a lei, que você não conheça o ordenamento jurídico, que você não conheça a norma estabelecida, seja pelo CNJ ou pelo Estado que você efetivamente exerce a sua delegação. Assim, esse inciso 1 do artigo 31 é extremamente importante e abrangente, porque, veja, qualquer inobservância de uma prescrição legal ou normativa é uma falta disciplinar, sujeita à apuração e aplicação de sanção. E isso está ligado com o sistema que exige desse profissional a venda de segurança jurídica. Esse é o fundamento da sua existência. Eu não procuro uma serventia notarial e registral para não adquirir segurança jurídica. Eu preciso que aquele profissional seja extremamente qualificado para qualificar juridicamente o meu negócio jurídico, aquele fato ou aquele ato jurídico e me entregar a sua qualificação perfeita, em consonância com o ordenamento jurídico, sob pena de cometer aí uma infração disciplinar. Bem, agora, os artigos 32, 33 e 34 da Lei 8935 de 94 falam sobre as penalidades passíveis de serem aplicadas aos tabeliães e registradores por força de cometimento de infração disciplinar. E aí, respondendo àquela pergunta inicial, mas, professora, se eu prestar concurso, eu tenho estabilidade ou eu posso perder a delegação? Veja, esse dispositivo da 8935 vai nos dar essa resposta. Diz o dispositivo que são penas passíveis de serem aplicadas ao tabelião e ao oficial registrador a pena de repreensão, a pena de multa, a pena de suspensão por 90 dias, prorrogáveis por mais 30, e, no final, a perda da delegação. Portanto, professora, é possível perder a delegação? É possível. É possível se você cometer uma infração disciplinar capaz de aplicar essa pena máxima a ser aplicada ao tabelião registrador, que é a
perda da delegação. Agora veja, como é que faz a aplicação dessas penalidades? Eu cometi uma infração disciplinar, o meu órgão fiscalizante, que é o Poder Judiciário, por intermédio do juiz competente, instaurou um procedimento disciplinar administrativo, fez a apuração da minha falta, chegou à conclusão de que eu cometi uma infração disciplinar e agora vai me aplicar uma sanção. Qual sanção? Uma dessas, ou a repreensão, ou a multa, ou a suspensão, ou a perda da delegação. Bem, mas qual ele vai aplicar? Como é definida a pena a ser aplicada? Veja, aqui a lei nos traz apenas parâmetros de aplicação. Diz a lei que será aplicada uma pena de repreensão quando a falta for leve. Será aplicada uma pena de multa quando houver reincidência. Aquele delegatário já é reincidente. Na reincidência, não dá mais para aplicar a repreensão. No mínimo que vai ser aplicado vai ser uma multa, porque vai se aplicar a multa em caso de reincidência ou infração que não configure uma falta mais grave. Depois, a suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30, será aplicada quando houver um reiterado descumprimento das obrigações notariais e registrais. Então, assim, quando houver um reiterado descumprimento dos deveres ou no caso de falta grave. E haverá a aplicação da perda da delegação se o presidente daquele processo disciplinar administrativo chegar à conclusão que a sua falta foi gravíssima. Agora veja, a questão é, o que é uma falta leve, o que é uma falta não tão grave, o que é uma falta grave e o que é uma falta gravíssima? Essa situação a lei não nos esclarece. E essa situação será efetivamente discricionária por parte do presidente do processo disciplinar administrativo, por parte do juiz fiscalizador daquela serventia. Será o juiz que vai definir se aquela falta é leve, não é tão grave, é grave ou é gravíssima. Mas veja só, mas então é possível eu exercer a atividade por anos, sem cometer nenhuma falta disciplinar, e em um determinado momento eu cometo uma falta disciplinar administrativa e o juiz considera que aquela falta é gravíssima e aplica a pena de perda da delegação? Sim, é possível. Veja que efetivamente é possível, porque não há uma gradação de aplicação dessas penas e isso é discricionário por parte do juiz processante. Se ele entender que a falta é gravíssima, ele poderá aplicar a pena de perda da delegação diretamente, sem necessariamente aplicar uma suspensão antes, aplicar uma multa antes ou aplicar uma repreensão antes. Portanto, respondendo a sua pergunta, você que vai fazer concurso para atividade notarial e registral, você pode sim perder a sua delegação no caso de praticar uma falta disciplinar que seja considerada pelo presidente do processo disciplinar administrativo uma falta gravíssima. E essa graduação do que é leve, do que é grave, do que é gravíssimo é feito de forma discricionária por parte do juiz competente. Bem, além dessas penalidades previstas expressamente lá no artigo 32 da Lei 8935 de 94, a lei ainda prevê a pena de perda da delegação se houver o descumprimento por parte do registrador civil das pessoas naturais de gratuidade estabelecida na Lei 9.534 de 97. Essa lei é uma lei que a gente chama de gratuidade universal. Foi a lei que disse que todo registro de nascimento e todo registro de óbito será gratuito. Não importa a condição financeira daquele usuário, não importa quem morreu e eu esteja registrando o óbito, ou filho de quem nasceu e eu esteja registrando o nascimento. Se é um registro de nascimento
e é um registro de óbito, ele necessariamente será gratuito. E a imposição dessa gratuidade, que inclusive vem lá na Constituição Federal também, é tão importante que o legislador disse o seguinte: olha, se você descumprir